Por que precisamos sofrer e conviver com coisas tão ruins aqui na Terra? Não seria mais fácil viver em um lugar, em um paraíso, onde nada perturbasse a nossa incrível paz e lá viver? Pois é o tema de hoje da nossa série A Revelação Cósmica. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos continuar aqui as delações dos programas espaciais secretos americanos. O delator Corey Goode disse que mesmo nós que tentamos seguir pelo caminho positivo, se não formos desafiados, com o Yin e o Yang, se não formos desafiados pelo lado negro, o lado mais sinistro da moeda, não vamos crescer espiritualmente. Crescemos na adversidade. Muita gente fica brava comigo quando ouve isso. Dizem, quer saber? Deixe-me em paz. Deixe-me. Eu vou me sentar na posição de lótus, meditar e crescer. Eu vou crescer mais rápido do que se estiver em um mundo onde todas essas coisas negativas me aconteçam. Não é assim. Não é assim que as coisas são. Interessante, os tibetanos dizem que a pior coisa a fazer é sentar, meditar e ser abençoado o tempo todo. Avisam que você entra no reino de Deus sem concepção. Isso é muito perigoso. Uma coisa engraçada que dizem é que se você está em uma situação de medo extremo e teme pela vida, como se um bando de cães viesse atrás de você, quando você foge dos cães, é o mais perto que pode chegar da consciência cósmica para descobrir quem e o que você realmente é. O momento em que está mais vivo é quando corre perigo. Você acha que essa é a base de por que colocam nessas situações horríveis para evocar o anseio da alma pelo ser superior ou Deus, para preservar sua vida, para preservar... Agora, uma coisa é verdade, né? Até os céticos começam a rezar quando o avião está caindo. O que você acha que acontece nesses casos documentados? Não houve muito mais deles, mas prevaleciam nos anos 70. Como uma mãe cujo filho fica preso embaixo de um carro e ela levanta o carro para tirá-lo de lá. O que acontece em um caso assim? Muita gente diz que é adrenalina, e já houve testes que provaram que a adrenalina tem a ver, mas muito dizem que a mente triunfa sobre a matéria. Mas eu digo que a mente triunfa sobre o que importa. É a consciência. A nossa consciência é muito forte. E provavelmente o que acontece é que nossa consciência, neste momento, no momento presente, muda a física ou a matéria à sua volta, mudando a realidade, a ponto de mudar o resultado da situação. Meu informante espacial, Jacob, disse que essas pessoas que documentaram essas experiências foram sequestradas secretamente e testadas em segredo. E o que acharam foi que essas pessoas tiveram uma sobrecarga no DNA, e na verdade danificou seu DNA. Muitas pessoas morrem anos depois de fazer algo assim, porque parece que mexeu com o mecanismo biológico delas. Gastaram sua energia vital numa espécie de explosão. Então, você concorda que isso pode nos prejudicar se juntarmos tanta energia de uma vez? Se você não for evoluído para lidar com isso, sim. Então tem um jeito de gerar esse tipo de ligação e lidar com o aumento da voltagem sem nos prejudicar? Sim, e temos que fazer isso agora. O nosso sistema solar está entrando numa parte energética da galáxia. Estamos vivenciando uma energia alta agora que está afetando a psique das pessoas à nossa volta. Quero dizer que isto é óbvio. Parece que as pessoas estão passando por mais estresse em menos tempo do que nunca. A vida está cada vez mais difícil. E o tempo parece estar condensando e apressando. E as pessoas que se esforçarem para servir mais aos outros, aumentando as suas vibrações e a consciência, abrindo suas mentes a este tipo de informação, estarão mais preparadas e capazes de fazer este tipo de transição do que as que servem mais a si mesmas e exploram os outros. E muito benefício tu tirarás de fazer a tua regeneração pessoal, né? Porque este trabalho aqui é a tua regeneração pessoal. Te convido para escanear aqui o QR Code ou o primeiro link da descrição e participar do desafio da regeneração. É justamente para te fazer esse trabalho interno das sombras e iluminar o teu ser para vibrar cada vez mais alto. Disse que os alemães foram para o Tibete, pegaram pergaminhos
E as pessoas que sabiam lê-los, e você disse que eram para plantas de vimanas, certo? Plantas de construções de naves, vocês vão ver. Então, se eles encontrassem essas culturas em que todos os pensamentos devem ser de amor, e isso dá poderes mágicos, como eles criam uma filosofia espiritual de magia negra a partir disso? Acho que algumas pessoas podem não entender como isso pode ter acontecido. Bom, eles pegaram suas ideias e crenças e levaram para onde foram. Eles constantemente corrompem, né? Corromperam o positivo. Até símbolos positivos, ensinamentos e ideias positivos, e mudaram, transformaram em ideias negativas, como sabemos muito bem pelo histórico que conhecemos. Como acha que um membro da Kabbalah vai reagir quando ouvir você dizer para amar e perdoar mais? Eles vão recuar. Eles querem que fiquemos sempre ansiosos, com medo e brigando feio. Eles querem nos dividir, religiões contra religiões, raças contra raças, contanto, né, que continuemos brigando um com os outros, não brigando com eles, e nos dividem para conquistar. Você sabia pessoalmente dos programas sociais que deveriam promover essas condições na humanidade? Quero ter cuidado porque eles se apropriaram e usaram as religiões baseadas no princípio do amor de que falei. O princípio da regra de ouro, haja com os outros como queira que agissem com você. Eles já se infiltraram em muitas religiões. Distorceram tudo, controlaram tudo e começaram a usá-las como instrumentos de ódio para nos dividir. Bom, parece que todas as grandes religiões foram contaminadas em vários graus neste sentido. Acho que também estou tentando saber, tem gente por aí, eruditos, que viram algo como o feminismo e disseram que você acha que fazem essas coisas intencionalmente para separar homens e mulheres que são a base da família? Eles trabalham constantemente com a engenharia social. Até certo ponto, sim, pode-se dizer que as mulheres foram reprimidas por anos, mas até certo ponto, eles pegam movimentos como as mulheres querendo igualdade e tudo de positivo que vem e entram neles, se infiltram para distorcer. Você disse antes que há 22 programas genéticos com que somos controlados, ou alterações na consciência, essas coisas. Algumas parecem nos alterar para que sejamos facilmente controlados. Foi o primeiro episódio da nossa série aqui. Sim, tem exemplos específicos? Sim, são programas sociais, são programas genéticos e são programas espirituais. Esses programas espirituais incluem alguns deles encarnado em corpos humanos, fazem parte deste grande experimento também. São muito importantes para o grande experimento. Não são guardiões que criam e manipulam esses experimentos. Eles estão muito envolvidos nos processos. Mas há provas muito fortes, que eu vi nos dispositivos com tela inteligente, de que eles criaram e manipularam nossos genes para produzir um gene como de Deus, nos dando uma genética e uma necessidade genética de adorar, né? Então, eles alteraram nossos genes. Uma das principais alterações que eles queriam fazer é para que a gente fosse manipulado para que a gente fosse seres adoradores de entidades, né? De um Deus, de alguma coisa assim, né? Para seguir um líder e adorar um ser superior. Isso foi feito para nos deixar mais controláveis. E parece, esses 22 programas funcionam juntos, mas alguns pisam nos outros, sabe? Alguns desses programas querem que nós sejamos mais iluminados espiritualmente e cresçamos, e outros querem que fiquemos inferiores, espiritualmente ignorantes, ignorando nossa consciência, nossas habilidades co-criativas. Vocês viram como é um grande desafio, né, de vivermos aqui nesta matéria, com tantas energias a nos puxar para tantos lados. Por que adorar um ser superior seria ruim? A maioria das pessoas acha isso bom. É bom, mas é ruim quando esses seres se apresentam como o ser superior a ser adorado. Surgem aí os deuses trapaceiros, e não só os ETs fazem isso, mas por muito, muito tempo, várias civilizações antigas da Terra apareceram e fingem ser feitas de deuses, né? Hoje em dia, muitos artistas são adorados, não é? A gente vê pessoas com verdadeiras adorações por artistas de renome mundial, né, que fazem shows gigantescos, onde inclusive esses rituais lá são feitos.
Bom, parece que com o treino do corpo arco-íris, você não adora um ser divino, você se torna a consciência. O corpo arco-íris é uma técnica de meditação zen muito profunda, que é uma espécie que acaba gerando uma espécie de projeção astral, que se refere a isso em vez de corpo astral como corpo arco-íris. Um resumo seria isto. Tudo o que li a respeito diz que você reconhece a existência como o vazio consciente e você se torna a consciência vazia. Isso parece diferente de adorar alguma coisa. É uma das coisas que os seres de dimensões maiores me disseram. É que todos somos um. E isso vale. É algo que eu dizia quando eu era garoto, que incomodava meus pais, que era muito covardes, principalmente minha mãe. Eu dizia, eu era você, você era eu era o vovô era eu, e eles diziam, isso não tem sentido cientificamente. Todos nós existimos ao mesmo tempo. Como você pode ter sido eu e eu você? Eu dizia, o tempo não importa, só importa a experiência. E eles diziam, o quê? Sabe, eu tinha 5 anos e dizia essas coisas esquisitas. No fim, é isso que dizem esses seres superiores, que o tempo é uma ilusão. Somos todos fragmentados, mas somos todos um. Porque acha que um curso em milagres, que parece similar ao livro da Lei do Uno, uma das técnicas chaves seria de que o perdão quebra o tempo. Um curso em milagres é um livro. Não sei. Quando ouço que o perdão de si mesmo e dos outros faz cessar a roda do karma, isso me diz que um ciclo acaba aí, de certa forma. E o tempo para nós é visto como cíclico. Talvez haja um paralelo aí. Falamos na ideia de que o perdão quebra o tempo e que, com o perdão, cessamos a roda do karma, que são a mesma coisa. O tempo é o karma. Karma é crença. A experiência de duração, de estar neste universo, é, em si, uma participação em uma alma fragmentada. Quanto mais perdoar as pessoas à sua volta, mais a sua alma vai se reintegrar, parando assim o tempo, cessando a roda do karma. Até que um ponto um dia não precisa mais perdoar ninguém, né? Só perdoa alguém quem ainda tem ego, né? A hora que para teu ego, não precisa mais nem perdoar. Certo, quando você perdoa os outros, você se perdoa. E muitas vezes, se você atingiu errado com alguém, agiu, né? O mais difícil é você se perdoar. Perdoar-se por fazer alguma coisa horrível. E acredite em mim, eu sei disso. Perdoar-se é o mais difícil. Perdoar os outros é muito altruísta e libertador para você espiritualmente. Quando você perdoa o outro espiritualmente, é muito libertador para você. Mas conseguir se perdoar é uma coisa muito difícil de engolir e é difícil olhar para dentro e iluminar as coisas. Te convido a olhar para dentro e iluminar as coisas aqui e se perdoar no desafio da regeneração. Até porque, pessoal, os maiores fatores das pessoas se transformarem em ovoides, né, espíritos que ficaram paralisados pela culpa, é a culpa. Né? Então, é um ato muito importante curar todas as suas culpas internas, encontrá-las. Eu te desafio a fazer isso. Você encontrou alguma informação sozinho no programa que sugeria o fenômeno do corpo de arco-íris é real? Que isso poderia acontecer com o ser humano? Que eles poderiam virar seres de luz? Eu vi informações sobre nas quais prestei muita atenção, das quais não prestei muita atenção, porque não me interessava pelo assunto na época. Sobre pessoas no Oriente ascendendo. Isso estava lá? Sim, mas eu não prestei muita atenção na época. Claro que meus interesses mudaram agora. Prestaria muita atenção nisso agora, mas não lembro de ter lido sobre um corpo arco-íris ou ter visto nada desse tipo. Você já encontrou seres que podem estar neste lado, mais do que no estado biológico? Além dos seres esfera, não encontrei. Mas é possível que haja uma transformação em que nossas habilidades melhorem muito e repentinamente. Acho que quando nos tornamos uma civilização de transição, passando à quarta dimensão, dependendo de cada um de nós, de onde estamos na caminhada, começaremos a acordar. As habilidades vão começar a nos acordar, e os que forem mais avançados terão habilidades superiores. Quem for menos avançados vai ver os superiores, as pessoas mais avançadas se desenvolverem. E isso vai animá-los, porque vão ver que é possível. Mas não vi provas de que como isso vai acontecer, se será uma mudança repentina ou gradual. Pessoalmente, acho que vai depender do desenvolvimento pessoal de cada indivíduo e de onde estão no caminho.
Bom, é interessante, antes de que os monges tibetanos chegarem ao corpo arco-íris, eles já pudessem fazer coisas como a corrida, em que correriam pisando com um pé de cada vez e pulariam 9, 60 ou 90 metros de altura. Esse é o Langongpa. Um exercício era Lungongpa. É uma pessoa que faz isso. Tem essa imagem lá do Nepal. Não sei o que é essa imagem, vocês aí sabem. Eles conseguiram forçar a mão. Ah, olha só essa imagem, é uma mão. Eles conseguiram forçar a mão numa pedra e deixar uma marca. Ou forçar o pé numa pedra e deixar uma pegada. Então isso sugere que mesmo antes do corpo arco-íris existe uma habilidade maior de controlar a nossa realidade e impactar a matéria física. Foi o que eles disseram ali. Talvez a maioria das pessoas chegue nessa habilidade antes de se aproximarem dos corpos arco-íris, na minha opinião. Está bem, nosso tempo desse episódio terminou, porque você precisa saber a verdade. Nós temos mais informações fascinantes para vocês no próximo episódio. É verdade, temos mesmo. Então eu te espero lá, te espero no Desafio da Regeneração essa semana. Escaneie aqui o QR Code e nós nos vemos lá, pessoal. Tenha um bom final de semana, agradeço pelo like e nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!